Vamos abrir a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 4. A palavra do Senhor nos diz: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Diga não. Desanimamos. Mas vocês já estão desanimados. Você vai fazer com ânimo. Diga comigo: não. Desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-vos a consciência de todos diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam. Diga comigo: para que não vejam. Mais uma vez, diga: para que não vejam. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, diga comigo: espírito de fé. Eu quero que nesse ano você seja possuído e possuída, não por o espírito do mundo, nem pelo espírito da carne, nem de lascívia, nem de maledicência, mas que você hoje seja possuído, cheio e cheia pelo espírito de fé, no nome de Jesus. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas,
faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. A graça, ela está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Eu quero profetizar pela palavra nessa manhã. Essa mesma graça está alcançando pessoas desse bairro, dos bairros vizinhos, pessoas da tua família, pessoas do teu trabalho, da tua escola, da tua faculdade, os teus parentes, aquele que você acha tão difícil, aquele que você acha tão distante. Eu quero te dizer que não existe distância temperamental, comportamental, tradicional, familiar, não existe distância de cultura e nem geográfica que a graça de Deus não possa alcançar. E eu quero reafirmar o que já temos profetizado: a nossa família não ficará de fora do céu. Sabe aquele que você acha mais difícil? Ô menino perturbado, ô menina difícil. A graça de Deus é como um óleo. Ela vai permeando, ela vai acessando, ela vai infiltrando, ela infiltra até transbordar lá do outro lado. Não vai ter porta fechada nesse ano que a graça de Deus não vai conseguir entrar. Jesus entrou num lugar trancado onde os discípulos estavam. Ele passou pela parede, ele diz: paz seja convosco. Eu quero te dizer que Jesus está passando pela parede do coração de pessoas, e a graça dele, pelo Espírito dele, está trazendo convencimento a essa vida. Quantos crentes digam amém nessa manhã? A graça está alcançando um número cada vez maior de pessoas. É por isso que não desanimamos. Você olha para a situação e diz: não, gente, estou cansado. Você olha para a pessoa e fala: não, gente, não aguento mais. Você olha para o teu marido e fala: não, gente, tanto que eu oro. Você olha para essa mulher de Deus que no nome de Jesus será e fala: não, meu Pai do céu, tem misericórdia. O biquíni, ao invés de ficar maior, ficou menor. A saia, ao invés de ir para o joelho, foi para a cintura. Oh meu Pai, o decote, ao invés de subir, desceu, está no umbigo agora. Oh meu Pai do céu. Estou desanimado, já comecei esse ano desanimado, bispo. A graça está alcançando. E nós não desanimamos por causa da misericórdia de Deus, que nos sustenta nos dias mais sombrios da nossa vida. A misericórdia está sendo sustento para você nessa caminhada, e você não vai desanimar, nem vai retroceder, nem vai desistir, nem vai se calar, nem vai retroceder. Você vai continuar avançando, seguindo Jesus, e você vai dizer: Senhor, é mais um ano que eu vou para a igreja sozinho, é mais um ano que eu vou para a igreja sozinha. Você olha para os seus pais, a idade está chegando e parece que eles estão com o coração mais duro, e você vai orar e vai dizer: Senhor, é mais um ano, Senhor, eu não acredito, não pode ser. Você vai continuar seguindo Jesus, e você vai deixar a graça dele fazer a obra que ela já está fazendo. Se é para aplaudir, aplauda direito. O apóstolo diz: por isso não desanimamos. Mas não desanimamos por quê? Porque temos motivo para estarmos motivados, animados? Não, nem sempre. E na maioria das vezes não. A pessoa que parece que está se aproximando, na verdade vai se distanciando. Você vai ver: não, criatura, é por aqui. Eu achei que ia ser esse ano, bispo. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, até para aquela, né? O seu gemido será substituído por um hino de vitória.
Não ceda agora, não se limite apenas ao seu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. Dá uma cotovelada nessa pessoa. Aplauda não, aplauda não, aplauda não, que eu preciso pregar. Dá uma cotovelada em alguém e fala assim: desanima não. Olha o sorriso chegando aí. Olha a vitória chegando aí. Olha a graça alcançando lá. Olha o Espírito agindo lá. Olha o reino de Deus avançando naquela família. Olha aquele casamento sendo restaurado. Olha a perdição saindo e a salvação chegando. Porque não desanimamos? O texto no verso 1 diz: pela misericórdia que nos foi dada. É por essa misericórdia que não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Cabelo fica branco, não é pé de galinha, é pé de avestruz. A gente fica cansado, exausto. O diabo levanta, o homem levanta, o mundo levanta. Você fala que vai todo mundo para o quinto dos infernos. Não. Vai passar pela porta do céu, vai ter o nome escrito no livro da vida. Nós estamos no ano da colheita, e na nossa eira o diabo não vai colher aqueles que o Senhor já decidiu alcançar. E o desejo dele é que todos sejam salvos. Amém ou não? Amém. Diga: eu estou animado para esse ano da colheita. Levante sua mão direita e diga: eu estou sustentado e sou parceiro da graça de Deus. Diga: profetizo, na minha casa vai ter colheita, na minha rua vai ter colheita, na minha escola vai ter colheita, na faculdade vai ter colheita, no meu trabalho vai ter colheita. Por fora eu me desgasto, mas por dentro eu sou renovado. Tem botox todo dia sendo aplicado. Tem ômega 3 todo dia sendo aplicado. Tem vitamina todo dia sendo aplicado. Tem soro todo dia sendo aplicado. Tem saúde para a alma, saúde para o espírito, saúde para o físico. A enfermidade vai embora, porque você está lutando pela obra, pelo reino, por vidas, por aquilo que Deus se interessa. E todas as vezes, irmãos, que nós batalhamos por aquilo que é o maior interesse de Deus, você acha que Deus vai te deixar só? Você acha que Deus vai deixar a glória dele para você? Foi por causa de mim? Não, você é de barro. Opa, você é vaso de barro. O tesouro que está dentro é precioso. É por isso que você não se coloca como um santarrão, uma santarrona. Irmão, você só é santo por causa do Espírito Santo que habita em você. Não é por causa das tuas qualidades humanas, porque você e eu, a gente não presta. Não presta. Se o Espírito Santo sai da nossa vida, até o diabo corre. Você fica arrotando santidade para a tua família no almoço de domingo? Querendo enfiar goela abaixo a tua religião? É por isso que o reino de Deus padece. É por isso que a gente desanima. É por isso que a nossa família quer distância da gente. E você fica bicudo, bicuda, porque faz o aniversário e não te convida. É amigo secreto, só você não sabe.
porque ninguém te aguenta. Depois você virou evangélico, você se tornou insuportável. É a glória de Deus na minha vida, porque quando eu entro ela vira a cara para mim, claro, até eu viro. É a presença do Espírito Santo, porque o culto foi ungido, eu fui direto do culto para aquele aniversário, aquele antro de perdição. Mas quando eu cheguei, o diabo sabe quando chega um homem de Deus. E todos eles sabem do teu passado. E sabe por que nenhum deles dá ouvido para você? Porque cada um deles já tem a religião que eles escolheram. As pessoas não querem uma religião, mas todo mundo tem vontade de conhecer uma pessoa fantástica. Ninguém resiste a conhecer uma pessoa interessante. Ao invés de você apresentar uma religião, apresente uma pessoa. Cria a possibilidade de um encontro. Para existir um relacionamento, apresenta Jesus para essa pessoa. E começa a falar do que aconteceu na tua vida depois que você conheceu Jesus. Depois que você passou a andar com Jesus. Mas você precisa ter conhecido Jesus. Você precisa andar com Jesus. Porque senão, você só vai ter coisa de religião para falar. E o católico não quer deixar de ser católico. O espírita não quer deixar de ser espírita. O macumbeiro não quer deixar de ser macumbeiro. O budista não quer deixar de ser. Eu estou até aprendendo a meditar também, irmão, para aguentar vocês esse ano. Mas Jesus, quando eu começo a falar do amor de Jesus por mim, quando eu começo a falar da obra de Jesus em mim, quando eu começo a falar sobre a sabedoria de Jesus, todo o quê? Como é que é? E não tem um ser humano na face da terra que passe por um problema, que não conheça um crente, e que despreze esse crente quando está na fase boa, mas quando está na fase ruim, vem cá, vem cá, vem cá. Rapaz, ora por mim. Recebi o resultado de um exame, estou preocupado. Coloca a mão aqui, ora por mim, ora por mim. Me arrepiei todinho agora. Como é que é isso? Onde é mesmo que você vai? Que horas que é? Qual que é o endereço? Quem que é mesmo que prega lá? É o que? Canta o que lá? Cassiane. Quem é Cassiane? É a rainha do forró? Não. Não atrapalhe a obra que Deus está fazendo na tua família. A Nessa, quando conheceu Jesus, ela conheceu Jesus através da minha vida. Não foi por eu falar para ela: aumenta o decote, comprida a saia, para de beber, para de ir para a festa. E eu ia para a festa, eu ia para o show, e a madrugada toda, e no outro dia eu tinha culto. Eu dizia: Senhor, me lava com teu sangue, me dá graça, Jesus. Depois que ela conheceu Jesus, ela queria fazer. Lembra como você conheceu Jesus. Torna Jesus tão interessante que eles vão ter que fazer o que for preciso. Mas não queira enfiar a goela abaixo. Por fora, eu vou acordar de madrugada, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, eu vou renunciar, eu não vou torcer a palavra, eu não vou criar espaço para viver uma vida ambígua, uma vida de pecado aqui, uma vida de santidade aqui. Não, eu vou dizer: é assim que é, esse é o caminho, esse é o preço. Vamos embora por esse caminho, porque ele nos conduz para a vida eterna. Esse caminho tem aspecto de vida, mas está conduzindo para a morte eterna. Jesus, ele disse: eu sou. Ele não disse a igreja evangélica, e ele não criou a igreja evangélica, mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que a tua família vai seguir, é essa verdade que teus amigos vão conhecer, é essa vida que quem você ama e por quem você tem orado, que essas pessoas vão viver.
Agora, como quem não quer nada, fala para alguém, não atrapalha não, tá? Isso. Porque o texto continua, e ele diz: exteriormente nos desgastamos, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A primeira coisa que nós precisamos entender é que cada um de nós aqui podemos ter uma função nessa igreja, mas a vida com o Senhor Jesus, ela não se limita à agenda de atividades de um templo religioso. Não se limita às atividades da minha religião, da minha devoção. Não se limita à minha agenda de culto, no qual eu estou escalado para servir. E quando eu estou escalado para servir, eu vou. E quando eu não estou escalado para servir, eu não vou. Não perca a paixão pela casa de Deus. Não perca a paixão por cultuar ao Senhor. Se o teu servir mingua a tua paixão, deixa de servir, mas continua cultuando. Sabe por quê? Deus levanta mais 10. Mas Deus quer obreiros apaixonados, dispostos a deixar tudo quantas vezes for preciso. Mas isso é muito pequeno, e vou dizer que é quase nada diante da função que cada um de nós temos. E aqui, não importa se você é voluntário, não importa se você pertence a este espaço e ambiente que denominamos como pura fé, mas essa função corresponde a algo muito maior, muito mais amplo, chamado de reino de Deus. Estamos escalados para servirmos a este reino todos os dias. A nossa escala é para quando e onde estivermos, com quem estivermos, sem folga, sem férias, sem justificativa de falta. O meu pai, por volta de uns 40 anos, eles haviam comprado o primeiro ar-condicionado da nossa casa. Eu passei pela fornalha de Nabucodonosor, aquecida não 7, mas 10 vezes mais lá em João Pessoa. E eles compraram o primeiro ar-condicionado. E o meu pai é o tipo de homem que ele vai contratar um pedreiro, mas é ele quem vai fazer a obra. O pedreiro vai ter uma cadeira, um copo de água, almoço, e ainda vai receber pelo serviço que não foi feito, que ele que fez. E o servente dele naquela época era eu, mas do Egito escravo fui, mas hoje eu sou livre, livre sou. Eu me lembro que quando nós pegamos a caixa de concreto do ar-condicionado, prestem atenção porque é grave a coisa. Eu era um adolescente,
Ele nunca construiu nada na vida, a não ser uma família. Estava eu e ele pegando a caixa de concreto para colocar no buraco que ele abriu. Onde estava o pedreiro? Do outro lado, dentro do quarto dele, só para dar uma ajeitadinha na caixa. Ele, sente uma dor de cabeça. Toma banho, a dor de cabeça não passa. Toma remédio, a dor de cabeça não passa. Se deita, a dor de cabeça não passa. Tinha um hábito da minha avó de colocar um álcool no pano e colocar na cabeça, e colocar batata, e colocar repolho, e colocar alface, e fazer uma salada, e coloca e não passa. Nós não tínhamos carro na época, chamamos um amigo, o amigo pegou meu pai e minha mãe, levou para o Hospital de Traumas de João Pessoa, uma referência mundial. Ele faz uma tomografia e acusa um derrame cerebral. Ele, desesperado, arregala o olho para minha mãe e diz: minha filha, volta, pega os meninos, vá para a casa da sua mãe, venda a casa, pague tudo que a gente tem e vá viver. Já achando, decretando a morte dele. Bem, o médico olha para ele e diz: olha, vamos ter que fazer uma cirurgia, mas antes da cirurgia, é uma coisa de urgência, vamos fazer uma angiografia para entendermos o local exato do derrame. E eles ficaram num quarto, onde existia mais um leito. Sobre esse leito estava uma senhora sendo acompanhada por uma outra senhora. E a minha mãe, muito crente, dizendo: não, meu filho, vai dar tudo certo, Deus está com a gente, não sei o que. Eu imagino que ela deve ter cantado algum hino da harpa, deve ter recitado o Salmo 91 em hebraico, ela deve ter feito alguma coisa. As mulheres perceberam que eles também pertenciam a Jesus. E a que estava enferma disse para a sua acompanhante: vai lá e ora por ele. Não foi assim? E a mulher foi lá e o tempo fechou naquele quarto, e Jesus agiu. Levaram meu pai para fazer a angiografia, e coloca o catéter pela virilha, e sobe o catéter até a cabeça, e o catéter vira para um lado, cadê o sangue? E vira para o outro, cadê o sangue? E vai para cima, cadê o sangue? E vai lá para trás, cadê o sangue? Onde é que estava a hemorragia? Onde é que estava o AVC? Onde é que estava o derrame? Não tinha mais derrame, não tinha mais AVC, não tinha mais nada, porque Deus já tinha ido na frente, já tinha feito a obra, já tinha operado maravilhas, já tinha feito milagre, e o nome do Senhor é glorificado, porque o reino dele está em todos os lugares, está no teu escritório, está nos hospitais, está na tua faculdade, na tua sala de aula, está lá dentro do teu quarto, está com a funcionária que trabalha na tua casa, aquela menina escrava, levada pelos sírios, talvez foi abusada, foi estuprada, não sei, mas não foi criada para ser o que foi. Seus pais tinham planos para ela, de que fosse uma perfumista, de que fosse uma estilista, de que fosse alguma coisa, e de repente é levada cativa, escrava para a Síria. E o reino de Deus vai para a Síria. E os sírios achavam que ela era escrava, mas ela nunca foi tão livre. E ela lá servindo, e colhendo, e arrumando, e obedecendo, e cozinhando, e limpando. Ela via o drama do seu Senhor. Um guerreiro, herói nacional. Quando chegava em casa, tirava a sua armadura, e debaixo da sua armadura escondia uma lepra. E um dia, como quem não quer nada, ela diz: se o meu Senhor conhecesse um homem de Deus lá da minha terra, ele seria curado. Que? Como é que é? Quem que é?
Onde é? Lá em Israel, de onde o Senhor me tirou. Tem quem? Um homem de Deus. Ele consegue fazer o quê? Isso aí não é nada. Qual foi a primeira influência do poder de Deus sobre a vida de Naamã? Foi Eliseu que diz: vai se banhar. Ele diz ou manda dizer, Lucas? Manda dizer, ele nem sai na porta. Vai lá, manda ele ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, ele fica revoltado. Quem ele acha que é? Mas quem foi que Deus usou? Foi Eliseu? Ou foi a menina, escrava de guerra, refém de tantas maldades, de tantas perversidades? Ela não deixou a mágoa virar uma lepra no coração. E quem é livre por dentro nunca vai virar escravo do lado de fora. Porque um príncipe, o filho de um rei, uma filha de um rei, jamais vai pensar como escravo. Até pode estar na condição de escravo, mas por dentro nunca, jamais será, e pensará, e sentirá, e se comportará como escravo. O Espírito de Deus me faz assim. O tesouro o vaso é de barro, mas o tesouro é precioso. Aquela menina estava lá, o vaso de barro, por fora se desgastando, mas por dentro o Espírito de Deus estava renovando, fortalecendo. Vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma oportunidade. E ela achava que era na sinagoga. Vou te dar uma oportunidade, não tinha nem sinagoga na época. Vou te dar uma oportunidade. Ela disse: que oportunidade? A lepra. A lepra que alguém carrega e que você sabe. Por mais que o ambiente seja opressor, por mais que a atividade seja tão desgastante, por mais que os planos ao longo do caminho tenham se perdido, o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: eu vou te dar a oportunidade diante da lepra de alguém. Já procurou psicólogo, foi no psiquiatra, foi na cartomante, foi no jogador de búzios, procurou o pai de santo, babalorixá, procurou o médium, procurou na cachoeira, foi na mata, nada resolveu. Já foi no Hare Krishna, foi no budismo, foi na igreja evangélica, foi no Vale do Sal, na rosa consagrada, na fogueira santa, já deu oferta para profeta, nada resolveu. Mas Senhor, só sou um vaso de barro. O poder está no tesouro. Tem um tesouro dentro de você. Na lepra de alguém o Senhor vai te dizer: é agora, abre a tua boca, porque eu vou encher a tua boca. E você vai dar uma direção que vai destravar o destino dessa pessoa, que vai mudar a vida dessa pessoa, que vai trazer cura. Não é para a lepra do lado de fora, é para a lepra do lado de dentro. Quer colher? Você vai colher. A gente não vai ficar preocupado entre tentar descobrir quem é joio e quem é trigo. Nós vamos colher. Cestos vazios vão ficar cheios até não terem mais espaço, até não caber mais. E não vai caber, não vai ter espaço suficiente, porque a colheita não diz respeito somente àquilo que eu semeio, ao quanto eu semeio, mas diz respeito a gente que já veio antes de mim, semeando, semeando, semeando. E eu começo a ter os meus olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos, para abrir os olhos daqueles que estão cegos pelo Deus deste século. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para abrir os olhos dos cegos. Foi o que o Senhor Jesus disse.
Palavras do Senhor Jesus, Evangelho de João capítulo 4, verso 35. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? E eu digo a vocês, que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Mas o texto de Coríntios diz que o Deus deste século cegou o entendimento, os olhos do entendimento dos descrentes. Mas você sabe que dentro da igreja evangélica nós temos muitos descrentes. Quem são os descrentes? Todos aqueles para quem a luz do evangelho não foi suficiente para trazer clareza de entendimento ao ponto de mudarem verdadeiramente de vida. Mudou de religião, mudou de denominação, mas a vida continua a mesma. Quem são os descrentes? Pastores descrentes. Também existe. Os pastores descrentes são aqueles que o texto de Coríntios nos diz que usam de engano e torcem a palavra de Deus com o pretexto de dizer: o que importa é ganhar vidas. Não, vidas têm que ser ganhas, mas depois de ganhas tem que viver uma experiência de transformação. Não basta vir aqui na frente, tem que vir aqui na frente, tem que crer e confessar, mas tem que ser transformado dia após dia, de glória em glória, porque a luz do conhecimento e da revelação de Deus na face de Jesus, ela me leva para esse nível de experiência que eu tenho a minha vida transformada. Não basta vir no tanque e tomar um banho, se não é só um banho, mas tem que ser um marco. Morri e ressuscitei, e a vida que eu vivo agora, não vivo na força do meu braço, nem pelo poder do meu intelecto, nem na segurança da minha razão, nem no controle das minhas emoções. Agora a vida que vivo, eu a vivo pela fé. Descrentes, descrentes de outra religião, descrentes sem religião. Eu não quero que você defenda a igreja evangélica. Eu quero que você tenha consciência de algo. Neste reino, você e eu temos uma função. E a nossa função, antes de sermos semeadores, é de sermos cefeiros, aqueles que colhem, porque tiveram os seus olhos abertos, e em época e fora de época, em estação própria e fora de estação, no solo do reino de Deus, existe sempre uma colheita a ser feita. E é por isso que o Senhor Jesus, ele diz para os discípulos: abram os olhos e vejam. Não tem como andar pelo caminho certo de olho fechado, é preciso abrir os olhos. Abra os olhos, para de ficar falando mal de pastor, para de ficar falando mal de igreja, para de ficar falando mal de religião dos outros, para de ficar falando mal dos outros. Começa a abrir os olhos e olhar para o que importa. A colheita está pronta para ser feita, mas não está sendo feita, porque se não estamos de olhos fechados, estamos olhando para o lugar errado, estamos olhando para o que não devemos.
Hebreus capítulo 13, 12. Tendo os olhos fixos, firmados naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Pastores desta igreja, abram os olhos para colher. Líderes desta igreja, tire os olhos do lugar errado e para de continuar andando achando que está seguindo a direção certa enquanto está indo para a direção errada. Abram os olhos e olhem para os campos, eles estão prontos. Voluntários da pura fé, abram os olhos para colher. Igreja Pura Fé, esse vaso aqui é de barro. Essa estrutura aqui não é suficiente para convencer o coração de ninguém. Nós não estamos aqui para competir. Nós não estamos aqui para entrarmos em guerra de homens e nem fazermos guerra santa. Nós estamos aqui para termos os nossos olhos abertos, a nossa mente iluminada, e para, pela unção do Espírito de Deus na nossa vida, abrirmos os olhos daqueles que ainda estão cegos, não enganarmos e nem torcermos a palavra de Deus, porque gostamos de você, queremos você a qualquer custo. Não, o custo para termos você já foi pago na cruz do Calvário, e aqui a gente não vai ficar transformando cruz em açúcar para agradar o teu paladar. Aqui nós temos um compromisso com você. Este ambiente será um lugar seguro para a tua vida, para a tua fé, para a tua família, mas o chamado do Senhor para nós é: abramos os nossos olhos e colhamos, porque o campo já está pronto para ser colhido. O vaso é de barro, mas o tesouro é precioso. Quando nós formos embora, as luzes vão se apagar. Toda essa beleza vai ficar ocultada pela escuridão. Mas nós vamos levar conosco um tesouro precioso, que nós não precisamos proteger e nem guardarmos no cofre, mas esse tesouro é para enriquecer aqueles que acham que são ricos, mas estão na pobreza e na miséria espiritual, emocional e humana. Nós vamos distribuir riqueza para os outros com todos os outros, e você vai começar a tirar riqueza de dentro de você e a distribuir, compartilhar riqueza com todos à sua volta, e aquele que era pobre vai virar rico, e quem era rico, mais rico ainda, e esse reino vai avançando, e a colheita vai sendo feita, e enquanto colhemos, semeamos, e enquanto semeamos, colhemos, e virão outros que colherão do que temos semeado. Diga comigo: o vaso, não diga mais só, diga: o vaso é de barro. Para quê? Diga: para quê? A glória, diga: a glória seja única e exclusiva dele. Se coloque de pé nessa manhã. Deus está dizendo pro seu povo para depender da sua palavra. Deus está dizendo pros seus filhos: aleluia! Preparando o destino. Deus está dizendo pro seu povo para depender da sua palavra. Deus está dizendo pros seus filhos: caminhe que eu garanto. Diga: Deus está dizendo. Deus está dizendo pro seu povo
olhos abertos. Todo espírito de cegueira espiritual vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de engano, todo espírito de religiosidade, todo espírito de cultura familiar, de tradição religiosa, vai sendo quebrado, vai sendo repreendido, vai sendo denunciado. O brilho da luz do Evangelho que revela a Deus na face de Jesus Cristo resplandece nessa manhã. Não é uma bandeira religiosa, não é um cadastro de membresia, não é ter um espaço físico cheio, não. A igreja de Jesus não depende de foto, nem de sistema. Depende daqueles que se dispõem a colher. Tem alguém disposto a colher nesse ano? Tem alguém animado para colher nesse ano? Vamos, levante a sua mão. Esse compromisso é entre você e Deus. Você vai colher vidas para o reino de Deus, e você vai colher em todas as áreas da sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você está colhendo vidas para o reino de Deus, tem colheita material, tem colheita sentimental, tem colheita profissional, tem colheita financeira, tem colheita de relacionamento, de conhecimento, de todas as áreas sendo colocada no teu caminho. Depois que Ló separa de Abrão, Abrão diz: Ló, a discussão dos pastores, espaço pequeno, se você for para um lado eu vou para o outro, escolha. A palavra diz que Ló olha, e ao longo ele vê as campinas do Jordão. Ele diz: é para lá que eu vou. A bênção de Deus está naquele lugar. O resto é tudo deserto, terra seca. É assim que diz a palavra. Depois que Ló separou-se de Abrão, o Senhor lhe disse: olhe e veja até onde você alcançar com a sua visão, é isso que eu vou te dar como herança. A promessa de Deus, a aflição familiar, o tempo passando. Agar se deita com Abrão por direção da sua senhora Sara. Agar gera Ismael. Depois de um tempo nasce Isaac. Começa a brigar com o menino Ismael e Isaac. Que irmão que não briga. Deus já me livrou várias vezes da morte brigando com a minha irmã. Sara fala para Abraão: manda embora essa mulher com esse menino, não quero eles na minha casa. Abraão despede Agar e Ismael. A Bíblia diz que a água do cântaro havia acabado. E quando a água acaba no meio do deserto, a única certeza que se tem é a da morte. Agar deixa o menino debaixo de um arbusto, porque não queria ver o menino morrer. O menino chora, Agar se distancia. Um anjo de Deus vem do céu e fala com Agar: por que estás chorando, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu o menino. Abra os olhos. E quando ela abre os olhos, ela enxerga uma fonte que jorra. Elimeleque pega a sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Havia fome em Belém. Eles vão para a terra de Moabe, tentando encontrar sustento para a sua própria vida, para a sua família. O tempo passa, seus filhos se casam, Elimeleque morre. Depois de um tempo, seus filhos também morrem. Ficam 3 viúvas, Noemi, Ruth
e Orfa. Noemi despede as noras e diz: vão reconstruir a vida. Orfa, Noemi, para onde você for, eu vou. Onde você deitar, eu deito. Onde você ficar, eu fico. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não, minha filha, está decidido. Elas voltam para Belém. E quando elas voltam, não é mais tempo de fome, mas a palavra do Senhor nos diz que o tempo de fome agora deu lugar para um tempo de colheita. Diga: é tempo de colheita. Diga: o tempo da fome. Diga mais forte por a fé. Diga: o tempo da fome acabou. Diga: é tempo de colher. Quantos vão dizer amém? Noemi tinha um parente distante chamado Boaz. A palavra do Senhor nos diz, eu já vou terminar. A palavra do Senhor nos diz que ele era um homem influente e nobre no meio do seu povo, rico. Boaz chega na sua eira, no seu campo. Seus servos estão trabalhando, colhendo, e ele observa uma moça. Boaz era solteiro. Olha a colheita. Quem que é aquela moça? Não sei. O servo dele disse: não sei. Só sei que desde que ela chegou, ela não para um minuto. E a gente está deixando ela recolher o que vai ficando pelo caminho da colheita. Sabe o que é que acontece? Boaz chega para ele e fala: minha filha, vem cá. Já dei ordem para os homens não te tocarem. Tem água limpa para você no pote. E colha junto com as minhas servas. Sabe o que é que acontece com Ruth? Porque ela decide semear a vida dela na vida daquela mulher amarga, que era a sua sogra Noemi, viúva, e que enterrou seus 2 filhos. Ela deixa de recolher as sobras e vira dona do campo, da plantação e da colheita. Eu quero declarar algo profeticamente aqui. Se você tem fé para receber, receba nessa manhã. A tua colheita, a tua disposição de colher aquilo que hoje parece pouco, vai te colocar por cima e não por baixo. As pessoas hoje te desprezam, mas a tua colheita vai mudar a tua posição, vai mudar a tua postura, vai mudar a tua maturidade. Alguém está te vendo, vai te chamar, vai te favorecer e vai dizer: fica com isso aqui era emprestado, mas agora é teu. Isso aqui era só por um tempo, mas agora é permanente. Quantos estão animados para colher essa manhã? Diga amém. Levante suas mãos. É a tua palavra, Senhor. É o teu reino. É a tua promessa. É o poder dessa palavra que eu peço que seja liberado sobre cada um dos teus filhos e das tuas filhas aqui. Que essa palavra direcione, que essa palavra habilite, que essa palavra traga cura, restauração e renovo. Que essa palavra, Senhor, traga as possibilidades dentro dos cenários do impossível, porque a tua palavra é poderosa para isso. Que ao poder dessa palavra se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, Salvador e Rei. E te damos toda honra, toda glória e todo louvor. Que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, que o teu grande amor, que a tua maravilhosa graça, que a tua doce paz e presença seja com cada um hoje
e sempre. No nome do teu Filho Jesus, você que recebe e crê, diga amém.